Eu vou analisar aqui com a Juliana Lopes essa mudança no seguinte aspecto, Juliana. Primeiro, se referindo à segunda turma, a segunda turma terá a presença do ministro André Mendonça, do ministro Nunes Marques e do ministro Luiz Fux, em uma turma que configura a maioria de entendimento, um entendimento parecido em relação a essas ações sobre uma tentativa de golpe de Estado. Leandro, mas esses assuntos não serão abordados na segunda turma, já que é de competência da primeira turma. Ok, mas será que haverá uma mudança ali de entendimento de matérias que hoje estão na segunda turma? Tem duas questões, né? Entender o que vai para a segunda turma, né? Isso no futuro, mas tem uma expectativa, Leandro, de uma finalização dos julgamentos das ações sobre a trama golpista até dezembro. Então, qual que é o entendimento nesse momento? Que Fux, apesar dessa mudança para a segunda turma, e ele fez esse pedido expressamente, né? A gente inclusive mostrou aqui na CNN, que ele continue acompanhando e votando sobre o julgamento da trama golpista na primeira turma. Isso encerrado, passa então a fazer parte somente da segunda turma. E aí abre uma vaga na primeira turma que será ocupada, muito provavelmente, se de fato esse martelo for batido pelo presidente Lula, por Jorge Messias. Agora, tem um ponto interessante, o Theo Cury, especialista em judiciário, vem trazendo isso com bastante clareza aqui na CNN, que não significa que a vida de Fux esteja completamente fácil na segunda turma no que diz respeito a consenso, a entendimentos consensuais. Porque ali, na segunda turma, temos a figura de Gilmar Mendes, o ministro mais velho nesse momento, e que fez duras críticas ao ministro Luiz Fux por conta dessa postura em relação à trama golpista, das falas recentes de Fux durante esses julgamentos, no primeiro núcleo, né, no núcleo 1, que tratava da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e chegou a sugerir que ele fizesse terapia, o ministro Luiz Fux, e chamou ele de figura lamentável. Então, tem ali uma discordância muito clara em relação ao entendimento de Gilmar Mendes e de Fux sobre esse assunto específico. Aí é por isso que eu entro nesse ponto de ser difícil a gente projetar ali exatamente os assuntos da segunda turma, porque isso depende muito, né? Às vezes tem ali assunto em que todos vão concordar, ainda que estejam em campos diferentes nesse momento sobre a trama golpista. Mas o entendimento é de um desenho que vai se configurar dessa forma, com uma primeira turma composta por os ministros que já estão fazendo parte do julgamento da trama golpista, com essa cadeira aberta com uma vaga para o indicado do presidente Lula, seja ele quem for, possivelmente Jorge Messias, agora advogado-geral da União, e Fux mudando, então, para essa segunda turma, onde pode ter, sim, algum pensamento convergente, a depender do tema, com os outros ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça, como você bem colocou, e também o ministro Nunes Marques, desculpa, muitos ministros. E sem contar, Juliana, também que fortalece, isso a gente fazendo, é lógico, uma avaliação aqui dessa mudança do ministro Luiz Fux de uma turma para uma outra turma. Fortalece um entendimento de 3 ministros na segunda turma, né, para julgamento. Então, isso, dentro do Supremo Tribunal Federal, isso tem um peso muito grande, muito forte. É uma convergência de pensamentos a depender do tema. Né? Ele permanecendo na primeira turma, né, ali o voto dele é vencido, como foi em várias pautas, em várias votações, né, já que o entendimento dele difere em relação aos outros. E na segunda turma, a realidade muda. Né? E a gente precisa pensar também, Leandro, um ponto que eu lembrei aqui agora, na configuração total, né? Porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vinha pedindo sempre que esse assunto saísse das mãos da primeira turma, pensando na configuração ali, claro, e que fosse sempre para o plenário, né? Para que todos os ministros votassem. Então, não necessariamente para a segunda turma, mas que houvesse ali um entendimento de que todo mundo votando tinha alguma chance de conseguir salvar, de alguma forma, em determinado aspecto, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem sempre um pedido para que se volte para o plenário físico, onde todo mundo coloca ali os votos de maneira clara, para que todos os ministros votem. Agora, é importante a gente ressaltar, sobre o julgamento da trama golpista, continua a mesma configuração até o fim, até dezembro, muito possivelmente.